Obrigada pelo apoio à rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dan Burrett e Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes e felizes de poder estar com você. E antes daquela luzinha vermelha acender, eu estava pensando no privilégio que temos de poder estudar a Palavra de Deus e ver ela passando em grande parte do mundo. Que honra é para nós o que o Senhor viu em nós. Eu não sei, mas estou agradecido que ele viu algo que nos permite estudarmos a palavra de Deus. Nada pode ser melhor do que isso. Então, nós vamos tentar terminar o capítulo 11 de Atos hoje, famosas últimas palavras, não é? E vamos começar no versículo 26, por favor, Lauren, e depois prosseguiremos. E quando o encontrou, vamos parar aí por um minuto? É, nós já falamos disso no último programa, mas é uma ocasião tão grandiosa essa declaração ali, tendo-o encontrado. Literalmente foi um dos dias mais importantes na história humana, porque foi ali que Barnabé encontrou o apóstolo Paulo. Paulo que receberia o significado da nova aliança, que era e é a cruz de Cristo. Paulo nos falou dela em suas 14 epístolas. Ele foi o construtor da igreja. Tudo isso estava nas mãos de Paulo. As grandes doutrinas da Bíblia, acho que você pode concordar que o apóstolo Paulo as recebeu e nós recebemos dele. Então, antes, deixa eu mencionar algo aqui. Não existe registro algum que diz que Paulo tinha ido para Antioquia antes desse tempo aqui. E ele sabia que tinha uma igreja lá. Ele sabia, mas nunca foi até lá. Eu acho que ele jamais teria ido, a não ser que alguém como Barnabé tivesse vindo buscá-lo. Por que vocês acreditam que ele não se esforçou para ir? Foi por causa da forma como ele foi tratado em Jerusalém? E que ele estava com medo? Ele temia que eles não fossem aceitar o testemunho dele? Mas ele não se esforçou para ir para lá de jeito nenhum, até que Barnabé veio buscá-lo e levá-lo até Antioquia. Por que vocês acreditam que ele relutou e não foi até lá? Falamos sobre isso no programa passado, mas acredito que o tempo dele em Tarso foi durante um tempo onde ele experimentou Romanos 7. Ali eu acho que ele. Você crê que ele estava em Tarso, não é? Sim, ele estava em Tarso e é o que os eruditos chamam de anos silenciosos. Não sabemos exatamente quantos anos ele ficou lá, isso é discutível sobre o calendário e a cronologia. Uma não concorda com a outra desde que ele foi salvo e todas essas datas. Sabemos que ele ficou lá um mínimo de 6 anos e talvez um máximo de 8, talvez um pouco mais que isso. Eu acho que isso é tempo demais. Você acha que ele ministrou naquelas áreas ao redor ali? Porque não existem registros que igrejas foram levantadas em Tarso. Não existe registro algum de ministério algum acontecendo em Tarso naquela época. Então você acredita que foi um tempo de aprendizado total enquanto o Senhor Jesus ensinava a Paulo o que ele queria que ele soubesse? Eu sinto isso e é pressuposição. Mas no primeiro capítulo de Gálatas, ele diz que o Senhor foi quem deu isso para ele. Foi o Senhor que deu isso a ele. Foi o que ele pregou e o que ele ensinou. O tempo, quando ele recebeu, claro, é um tópico a se debater, mas o processo de aprendizado disso, naqueles anos silenciosos, não sabemos se igreja alguma foi começada ali. Tenho certeza que, como qualquer cristão, ele compartilhou sua fé com pessoas, mas não houve um grande mover ou uma igreja que começou ali. Sim, mas eu estou tentando entender a maneira de pensar dele, seu raciocínio. Ele estava ali
e sabe que Deus tinha dado a ele verdades tremendas. Ainda assim, ele não se esforça para ir a lugar nenhum sozinho para propagar aquilo que o Senhor deu a ele. É aquele negócio. Eu acredito que o acúmulo, na verdade, do que ele teve que aprender outra vez antes disso, fora a situação terrível, se estou correto a respeito do tempo, na situação de Romanos 7, a situação terrível de sua falha não faz o menor sentido. Quando a pessoa é dominada pelo pecado, ela não quer sair ministrando por aí, ela quer conhecer aquilo. Você acha que ele era dominado pelo pecado porque não entendia a natureza pecaminosa e o Espírito Santo? Como isso tudo funcionava, é isso? Exato, creio que foi nessa época. E posso voltar para 2 Coríntios, aonde Paulo fala sobre receber revelações e diz que foram 14 anos antes que o Senhor deu a ele grandes revelações. E não foi somente uma, foram várias, mas também foi durante aquela época que ele declarou que elas eram tão magníficas que ele nem podia falar de algumas delas, e o Senhor permitiu que um espinho viesse na carne dele para evitar que ele ficasse orgulhoso e que aquilo fizesse parte dele. Mas o processo era assim: se você olhar para o tempo de 2 Coríntios e voltar 14 anos, você vai estar bem no meio dos anos silenciosos em Tarso, cronologicamente falando. Essa é a evidência que representa a ideia de que, talvez aí, foi quando aconteceu a experiência de Romanos 7. Eu sei, mas eu ainda me pergunto por que foi que ele nunca tentou ir até Antioquia ou nenhum outro lugar. Você sabe alguma coisa sobre isso, Bob? A única coisa que eu acho que a Bíblia diz a respeito do que Paulo estava fazendo enquanto ele estava em Tarso durante aquela época foi que no fim de Gálatas capítulo 1 ele diz que quando chegou na área, na região da Síria, da Cilícia, que é onde Tarso ficava, ele era desconhecido pelas igrejas ali na Judéia, mas só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado agora prega a fé que um dia ele destruiu, e glorificavam a Deus. Paulo disse: em mim. Então, eles sabiam que, de alguma maneira, eles ali sabiam que, se eles sabiam que ele estava em Tarso, ou seja, onde for que ele estivesse, as igrejas na Judéia, eles sabiam, ou em Jerusalém sabiam. Você crê nisso? Eu acredito que foi o que Paulo disse, quando ele disse que ele era desconhecido por eles pessoalmente, mas escutaram dizer que aquele que os perseguia no passado agora prega a fé que um dia quis destruir. Então eles ouviram dizer que Paulo estava pregando Jesus Cristo. Então, algum ministério existia em Tarso. Mais uma vez, não vemos registro de igreja sendo plantada ali, não havia igreja sendo plantada ali, nem no livro de Atos, nem no livro de Gálatas, mas eles estavam ouvindo dizer, e essas são as palavras do próprio apóstolo Paulo, que ele estava pregando a Cristo. Então, quando Barnabé foi encontrá-lo, foi o que ele fez. Ali era o começo da igreja. O resto era preliminar até aquela época ali. Você pode dizer que começou no dia de Pentecostes e começou, mas para que criasse raiz, foi ali que começou, quando Barnabé foi buscar Paulo para levá-lo até Antioquia. Ele ensinou ali por um ano mais ou menos e depois foi para a sua primeira viagem missionária. Então, voltando para a sua pergunta inicial, por que foi que Paulo não foi para Antioquia quando esteve em Tarso aqueles anos? Por que foi que ele não foi? Não existe palavra nenhuma na Bíblia que diz por que ele não foi. E eu acredito que a única coisa que podemos presumir é que ele não sentiu que Deus queria que ele fosse. Também acredito que o Espírito Santo não o levou para lá. Mas a respeito de aprender isso, a caminho de Damasco, em Atos 26:16, Jesus fala com ele, com Paulo, e diz: se levante, porque apareci para você com esse propósito, para te transformar em um ministro e um testemunho das coisas que você viu e das coisas que vou te revelar, ou te mostrar. Então ele ia receber mais revelação, e talvez isso seja parte do que o Lauren disse. Foi nesse tempo
antes que ele pudesse ministrar. Sim, e falando de Gálatas 1, Paulo também podia muito bem estar se referindo ao conhecimento que ele passou em Damasco, porque ele ficou ali 3 anos. Quando ele chega a Jerusalém, eles não queriam aceitá-lo de maneira nenhuma, até o fim de seus 15 dias ali. E então ele é ameaçado, recebe uma visão do Senhor, e os irmãos na época então não o conheciam bem, mas eles protegem a ele e enviam ele para Tarso. Então, o conhecimento, porque Barnabé falou que ele era um pregador e pregou por 3 anos lá em Damasco. Então, agora descobrem que ele estava pregando, estava proclamando que ele realmente é cristão. Mas eu sempre olhei para isso como uma referência voltando para o conhecimento que a igreja primitiva de Jerusalém considerava que Paulo era um cristão que pregava o evangelho. Existem duas vertentes, mas foi assim que eu sempre acreditei. Nós temos alguma outra fonte que ensina que ele ficou em Tarso esse tempo inteiro? Você disse 7 anos? Sim, a maioria dos eruditos, quando falamos da ordem cronológica do tempo, pessoalmente eu aprendi com o Dr. Bernard Rossier. Foi o primeiro a ensinar sobre isso e tínhamos ele ali no nosso estudo bíblico e ele me passou isso e é assim que os eventos ocorreram. E era assim que estudávamos, e isso foi no começo dos anos 90, quando aprendi isso. Eu sempre segui isso, mas se você seguir o tempo da vida de Paulo, e ele foi salvo mais ou menos entre 31, 32 até 35, e depois vamos subindo, e ele passou 3 anos na área de Damasco, ele volta, e aí ele desaparece por um período de tempo. Quanto tempo depende da época que ele foi salvo, que ainda é desconhecido. Pode ter sido 31, 32, a maioria dos eruditos consideram 35. Nós voltamos já, você não pode perder a última parte. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria.